Muito bom dia, queridos estudantes do sexto ano, professores que estão nos acompanhando aqui no Centro de Mídias. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e nós teremos agora uma aula de História para os sextos anos, revisão do segundo bimestre. Quem vai lecionar a aula hoje é a professora Janaína, professora de vocês. Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Legal. Vamos ler as habilidades do currículo paulista? Caracterizar o processo de formação da Roma antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. É revisão sobre Roma. Objetivos: analisar as diferentes formas de organização política, social e econômica da Roma antiga, o mito fundador e a história científica. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, moçada, pegando o caderno, atenciosamente aí no aplicativo que vai começar a aula de história. Prof. Vamos lá, então. Bom dia, sexto ano. Espero que estejam todos acordados, com o material já em mãos. Aqueles que perderam as aulas, oportunidade agora de revisão. Lembrando que nós utilizamos 4 habilidades nesse segundo bimestre e agora nós estamos terminando o segundo bimestre. Inclusive, as professoras e o professor Carlos já avisaram que elas estão recolhendo as atividades do segundo bimestre. Você está sabendo disso? Para fechar o bimestre? Muitos professores estão fazendo isso. Agora é a hora realmente mesmo de fechamento, de análise, verificação das aprendizagens. Portanto, estudantes, mão na massa. Mão na massa. Lembrando que é hora de colocar tudo em ordem. Se ficou alguma atividade por fazer, agora é a hora de fazer e entregar para os professores. Eles estão recolhendo para fechar o segundo bimestre. Hoje nós vamos falar sobre o Império Romano, faremos uma revisão. Lembrando que nós estamos falando do Império Romano no período da monarquia e da república. Nós ainda não chegamos no Império, está bem? O Império é um assunto para o próximo bimestre. Se der tempo até o final da aula, a gente fala alguma coisa do Império, mas o nosso foco aqui é monarquia e república. Esse Império Romano ele foi tão importante para o mundo ocidental que até as bases do nosso direito eles foram constituídos a partir aí do direito romano, né? Nós temos grande influência do direito romano na nossa sociedade hoje. Inclusive, se nós falamos o latim, é porque nós tínhamos lá no Império Romano a língua latina, lá na região do Lácio. Outra contribuição também dos romanos para a atualidade é o nosso calendário. Nosso calendário é o gregoriano, que veio do calendário juliano, de Júlio César. Então, lá naquela aula do começo do primeiro bimestre, quando nós falamos do calendário, vocês vão se recordar que falamos do calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos hoje e é o mais importante do mundo. Embora nós saibamos, né, vocês já sabem disso, que existem vários outros calendários, mas o gregoriano ele é o mais importante no mundo ocidental. Então, vamos começar pensando a formação do Império Romano. Como que começou? O Império Romano ele começa muito parecido com o Império Grego, né, com o mundo grego. Nem posso chamar de Império Grego, porque a Grécia ela não se formou em um império, mas em várias cidades-estados. Então, como foi essa fundação? Como começamos o Império Romano? A princípio, nós tínhamos as comunidades gentílicas. Da mesma maneira, que são comunidades familiares. Então, na Península Ibérica, nós temos aí o começo, algumas tribos italiotas, alguns gregos e etruscos. Então, gregos, etruscos e italiotas, eles começam ali algumas sociedades gentílicas em Roma. Essa sociedade gentílica ela é caracterizada por ser agrícola e familiar. Então, a terra ela ainda não tinha uma propriedade privada, né? A terra ela ainda não tinha um dono. Todos trabalhavam ali em torno da família. Só que, passando-se o tempo, aquelas populações elas foram aumentando, foi crescendo o número de pessoas ali vivendo em torno dessas comunidades gentílicas, e aí
começamos a ter um sistema mais hierarquizado. Então, nós teremos os eupátridas, que são os bem-nascidos. Quem são esses eupátridas bem-nascidos? São aqueles que estão mais próximos do pater, né? Aqueles que estão mais próximos do patrício, que é aquele primeiro colonizador. Colonizador não, eu estou misturando aqui a história da América, falando de colonização. Sim. Os eupátridas são aqueles familiares dos primeiros povoadores de Roma. Então, esses bem-nascidos, eles começam aí um sistema hierárquico. Afinal de contas, quem está mais próximo do pater, que é o pai, né, o patrício, quem está mais próximo dele consegue mais terras, consegue mais domínios. Aí, nesse caso, nós teremos já o final dessa sociedade gentílica, que era aquela sociedade dos guenos, né, onde todos trabalhavam a terra para todos, e começamos uma sociedade muito mais hierarquizada, onde quem está próximo do patrício tem mais direitos. Só que, quando nós temos uma sociedade hierarquizada, nós teremos no topo uma elite, que tem terras, que tem direitos, e teremos aí na base uma grande maioria de pessoas que estão sem terras. E quando eles estão sem terras, eles começam a adentrar mais os interiores e aumentar o tamanho da cidade. Nós temos aí o início de um período urbano. Roma, ele começa um período urbano e há um grande aumento das cidades. Mas, antes de começarmos aí a falar sobre essa questão política e social, vamos pensar sobre como começou o mito fundador de Roma. Até aqui, eu falei para vocês, o início de Roma a partir do crescimento territorial e da tomada aí pelos etruscos, gregos e italiotas. Mas existe uma outra forma de contar também a fundação de Roma. E essa forma eu acho que vocês gostam mais. Então, eu vou deixar na tela para vocês 2 minutos para que vocês me respondam. Na tela, qual o mito fundador de Roma? 2 minutos e voltamos. Vamos lá colher as informações que a garotada está colocando aqui no chat. Cauã Henrique diz Rômulo e Remo. João Francisco, Rômulo e Remo. Quem mais aqui que está colocando sobre o mito fundador de Roma? Pedro Henrique, Rômulo e Remo. E o Adrian César, Rômulo e Remo. Muito Ou bem. seja, a última aula eles anotaram, estudaram. Quem não lembrou fez uma pesquisa rápida agora,
mas responderam corretamente. Excelentes respostas, muito obrigada pela participação. Lembrando que os professores estão convidados a participar do chat, vocês são muito importantes para nós aqui, para ajudar na nossa aula. Perfeitas respostas, o mito fundador é Rômulo e Remo. Então, até aqui nós estudamos o seguinte: formação de Roma. E nós vimos essa formação através da Península Itálica. Eu falei ibérica, né, professor? Isso, é Itálica. Às vezes falha, né? Mas Península Itálica. Então, a primeira versão, Península Itálica, os povos gregos, etruscos e italiotas, eles começam ali através de comunidades gentílicas a formar o primeiro centro urbano de Roma. A segunda versão para a história romana é o mito fundador, que é uma história que vocês gostam muito mais. Para contar essa história, eu convidei o professor Gabriel Vicente, da Escola Estadual de Ensino Integral, professora Aires de Moura. Então, ele vai contar para nós o mito fundador de Rômulo e Remo. Olá, pessoal do Centro de Mídias. Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Gabriel Vicente, professor de História da Escola Aires de Moura, e hoje eu vim falar sobre um assunto com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Janaína por ter liberado alguns minutinhos da aula dela para que a gente falasse sobre um assunto. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre a história de fundação da cidade de Roma, que é o mito dos irmãos gêmeos Remo e Rômulo. Remo e Rômulo eram filhos da mortal Reia Sílvia com o deus Marte. Por sua vez, Reia Sílvia era sobrinha do rei Amulho. O rei Amulho não queria que Reia Sílvia tivesse filhos, porque tinha medo de perder o próprio reinado. Então, a partir do momento que ele descobriu que Reia Sílvia tinha dado à luz a 2 irmãos gêmeos, pediu para que os 2 fossem colocados numa cesta e liberados no rio Tibre, para ficarem à própria sorte. E assim foi feito com os 2 irmãos. Só que por uma ação divina dos deuses, Remo e Rômulo não se afogaram no rio Tibre. Eles boiaram até uma margem, onde foram socorridos por uma loba. Essa loba amamentou Remo e Rômulo e evitou que o pior acontecesse com os 2. Algum tempo depois, o pastor Faustulo encontrou os 2 irmãos gêmeos, levou eles de volta até a civilização e criou Remo e Rômulo até a vida adulta. Certo dia, quando os 2 já eram adultos, Remo se envolveu em uma confusão, acabou sendo preso e o irmão dele, Rômulo, foi lá o libertar. Nesse processo de libertação do irmão, Rômulo acabou descobrindo que descendia de uma linhagem real, que eles eram realmente filhos da princesa Reia Sílvia, e decidiram buscar aquilo que era de direito deles. Foi dado o direito a Remo e Rômulo construírem uma cidade. Só que Remo queria construir uma cidade no Monte Aventino e Rômulo queria construir uma cidade no Monte Palatino. E assim os 2 irmãos gêmeos fizeram. Cada um construiu a sua cidade em um local diferente. Só que esses locais eram muito próximos e as 2 cidades viviam brigando. Em uma dessas guerras, Remo acabou perdendo a vida e Rômulo ficou com a hegemonia da região. E foi assim que no dia 21 de abril de 753 a.C., foi marcada a data de fundação da cidade de Roma. Rômulo, por sua vez, foi um ótimo líder na visão dos romanos. Criou o Capitólio Romano, fortaleceu o exército, criou a República Romana e é lembrado até hoje como um ótimo líder e que deu origem ao nome de Roma. Por fim, é importante a gente lembrar que essa história é um mito. O que seria um mito? Ela mistura elementos reais com elementos que não são provados pelos historiadores, tá? Por isso que a gente chama de mito. Se realmente aconteceu tudo que a história fala ou se não aconteceu, não é o mais importante. O mais importante é a gente perceber que esses simbolismos e essa história, esse mito, é muito importante para a tradição romana. E até hoje, esses símbolos, eles fazem parte da cultura romana, principalmente a figura da loba amamentando os 2 irmãos gêmeos, Remo e Rômulo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais. Agradecer novamente a professora Janaína e até a próxima. Nós que agradecemos, professor Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Então, eu vou colocar na tela para vocês a imagem da loba amamentando Rômulo e Remo. Então,
Sempre que vocês ouvirem falar de Roma e a fundação de Roma, vocês verão essa imagem. É a imagem da loba amamentando aí os irmãos Rômulo e Remo. Até aqui, nós falamos sobre a formação de Roma. A nossa habilidade, ela pede isso, caracterizar a formação de Roma. Então, por ser uma revisão, nós estamos trabalhando tanto a formação através da entrada dos gregos etruscos e italiotas, como a formação mítica. Lembram que nós falamos lá sobre fontes orais nas outras aulas? As fontes orais, elas são extremamente importantes para o historiador. Então, a lenda, o mito, ele vem sendo trazido de geração em geração. E essa fonte oral ela é importante, pois ela explica, né, segundo aí a mitologia romana, como foi a fundação desse território. E ela é importante e ela é muito valorizada também pela historiografia. Então, mais um texto para reforçar a nossa ideia da formação do território. A fundação de Roma e suas organizações políticas e sociais. Para quem estiver fazendo resumo, ótimo texto para vocês printarem. A fundação de Roma está ligada a 3 povos que habitavam a região da Península Itálica, gregos, etruscos e italiotas. Comunidades gentílicas. Essas comunidades gentílicas, nós falamos lá na aula sobre a Grécia, e estamos falando agora também na aula sobre Roma. São aquelas comunidades familiares, agrícolas, ainda não existia propriedade da terra, mas conforme a população vai crescendo, essa sociedade gentílicas ela passa a ser hierarquizada. Vocês sabem o que é hierarquizada, sexto ano? É quando nós temos aí uma pessoa que manda mais que as outras. Uma hierarquia constitui-se a partir do momento que uma pessoa ela tem mais poder e ela decide muito mais do que as outras pessoas. Isso que é uma sociedade hierarquizada. Então, a partir do momento que a terra ela começa a ter um dono, que são os paters, né, que são os patrícios, mais para frente, nós temos uma sociedade hierarquizada. Então, vai ter alguém que tem a terra, quem tem essa terra tem mais poder, decide mais, e aí nós teremos as outras pessoas que não têm terras, que não têm tanto poder de decisão, mas que fazem parte ali da sociedade. Então, sociedades gentílicas, não se esqueçam, são aquelas sociedades agrícolas, e depois a gente vai passar por um momento de sociedade hierarquizada, onde os patrícios, que são donos da terra, detêm mais o poder. Na tela novamente. Com a expansão comercial, as cidades se desenvolveram e ficaram populosas, dando a Roma o status de centro urbano. Monarquia romana, que vai de 753 a 509, antes da Era Comum. Para vocês aqui, revisão. Quais povos que habitavam a região da Península Itálica, quais povos que habitavam a região da Península Itálica estão ligados à fundação de Roma? Quais são esses povos? 2 minutos.
Vamos lá colher as respostas dos estudantes aqui no chat. Giovana está dizendo que esses povos ligados à fundação de Roma são os gregos, os etruscos e os italiotas. O Wendel também vai dizer a mesma coisa, italiotas, etruscos e gregos. Que mais aqui que nós temos? Iago só fala dos etruscos. E o Enzo, gregos, etruscos e italiotas. Acho que eles printaram a tela, viu, prof? Que legal. Então, se vocês responderam dessa forma, significa que essa habilidade ela está contemplada. Vamos colocar na tela a resposta para todos visualizarem? Então, gregos, etruscos e italiotas. Muito bem. A habilidade ela está contemplada aqui pelo que nós estamos verificando. Mais uma tela para vocês. Agora vamos pensar a organização social da Antiguidade Clássica, Roma. Nós tínhamos lá no topo os patrícios. Quem são eles? Fundadores de Roma e seus descendentes, nobres e proprietários de terra. Então, lá no topo, os patrícios. Na sequência, nós tínhamos os plebeus. Quem eram eles? Comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Não possuíam direitos políticos. E aí nós tínhamos os clientes, que viviam na dependência dos patrícios em troca de favores e votos. E abaixo, lá na base da nossa pirâmide social, nós temos os povos conquistados, que são os escravos. Existiam algumas diferenças aí entre os patrícios e os plebeus. Porque, vejam bem, os patrícios eram aqueles que eram familiares dos primeiros fundadores de Roma. Então, eles eram os grandes latifundiários do momento. O que é latifundiário, professora? É uma pessoa que detém um grande número de terra. Ela tem muita terra. Então, é muita terra para uma única pessoa. Então, os patrícios são os grandes latifundiários do momento. E a terra era o bem mais precioso neste período. Tanto que Roma, depois ele começa um processo de expansão até o Império. Mas o Império a gente vai falar mais na outra aula, no terceiro bimestre. Os plebeus ficavam muito descontentes com a questão social mesmo, porque eles eram camponeses, eles eram artesãos. Então, esses plebeus, eles eram a base econômica, eles que faziam movimentar a economia. Eles eram uma grande maioria, então eles movimentavam a economia. E vira e mexe, aí os plebeus ficavam descontentes com os patrícios. Na tela para vocês, os gladiadores. Nas batalhas, era decidida a vida ou a morte dos gladiadores. Então, quando a população ela levantava a mão, nós tínhamos aí a vida, e se baixassem a mão, nós tínhamos a morte dos gladiadores. Quem eram os gladiadores? Geralmente eram ex-escravos, pessoas que eram de alguma cidade que foi conquistada pelos romanos. Esses gladiadores, eles lutavam até a morte, muitas vezes até com animais. Eu até contei na outra aula para vocês a história do Cômodos, que ele era o imperador, né? Ele era um rei, na realidade um rei, e ele gostava muito de jogos de gladiador, gostava demais. Então, ele se fantasiava, ele se fingia de gladiador, ele tinha uma arena própria para ele, então ele lutava contra os gladiadores. Só que em imensa vantagem, porque a arma dele era de ferro e a dos seus oponentes era de madeira. Então, ele sempre ganhava nas batalhas. E ele, às vezes, também matava animais, né? Porque gladiadores lutavam com os animais. Só que ele matava esses animais que eles estavam amarrados. Esses animais já estavam amarrados. Ele ia lá e matava. Ele era um amador, né? Na verdade, né? Não era um gladiador de verdade. Porque um gladiador mesmo, nos jogos dos gladiadores, um gladiador ele tinha o poder de colocar a população que estava ali no estádio contra o imperador, né? Que vocês vão ver aí depois o Império Romano. Por quê? Porque se fosse o desejo do imperador, né, que o gladiador vencido morresse, né, fazer assim, morte. Se o gladiador soubesse disso, ele poderia não matar o gladiador vencido. E nisso ele fazia com que a população do estádio se levantasse contra a vontade do imperador. Então,
Esses jogos eles eram muito sangrentos, mas havia gladiadores que sabiam aproveitar da situação política do local. Perfeitamente, professor. Então, por falar em gladiadores, é importante que a gente lembre, né? Reforce aqui a ideia que nós estamos falando de um período de república. Porque na outra aula, algum aluno perguntou assim, mas não era ali nas arenas que os cristãos eles eram perseguidos pelo Império Romano? Isso vai acontecer lá no Império Romano. Nós ainda estamos no período de monarquia e república, está bem? Eles já podem adiantar, vocês podem estudar. Estudem sobre Nero, né, Imperador Nero, Imperador Diocleciano. Esses foram aí os imperadores que mais se levantaram contra a população cristã, que na época era formada por pessoas bem simples de Roma. E uma outra ideia importante, né, sobre esses gladiadores é a própria ideia do entretenimento para os povos ali, né, os plebeus. Vamos pensar assim, ó. Os plebeus não eram a imensa maioria? Né, abaixo dos plebeus ainda tinham os clientes e os escravos. Então, a elite era uma parte menor, que eram os patrícios. E esses patrícios, eles precisavam conter aquelas sublevações dos plebeus. Os patrícios, eles precisavam conter as massas plebeias, escravas e os clientes, porque os plebeus eles ficavam revoltados, eles queriam participar mais da vida política e econômica de Roma. Eles não tinham direito a voto, eles não tinham direito à participação política. Então, para que, isso na República, para que essa população não ficasse ali ociosa, pensando muito em política, foi estabelecida uma política chamada pão e circo. A política do pão e circo. O que significa isso? É uma política que, na realidade, ela vai oferecer para os plebeus e para todos os habitantes ali de Roma entretenimento, jogos de gladiadores, corridas de bigas. Então, as pessoas elas ficam muito preocupadas ali em saber qual é a peça que vai ter agora, qual o gladiador que vai lutar. E, muitas vezes, eles iam esquecendo de questões políticas que eles precisariam lembrar. Só que essa forma de pensar, né, que os plebeus, os escravos, eles só estavam preocupados com os jogos de gladiadores, é uma forma que os patrícios, né, é um olhar dos patrícios sobre os plebeus. Porque, na realidade, os plebeus eles lutaram, sim, para conquistar espaço dentro da sociedade romana, e eles até conseguem. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Eu vou deixar 1 minuto para que vocês respondam. Aí, como revisão, na tela para vocês, quem eram os gladiadores? 1 minuto. Vamos lá, a garotada está antenada aqui, professora Janaína. João Gabriel vai dizer que eram escravos. Aqui também o Davi vai dizer que os gladiadores eram escravos. O Gabriel diz que eram guerreiros e escravos. O que mais que nós temos aqui? A maioria, a Bárbara dizendo que eram lutadores, a Rafaela dizendo que eram escravos, a Emily dizendo que eram lutadores. Legal, estão dentro do contexto. Muito bem, isso mesmo. No início,
eles eram soldados que estavam em treinamento, mas aí mais para frente, isso lá na monarquia, quando chega na república, esses gladiadores, eles eram justamente escravos que estavam ali lutando. Alguns até conseguiam a sua liberdade depois de lutar um certo número de jogos. E a função desses gladiadores é entreter as massas. Afinal de contas, na república, nós temos a política, que é o pão e circo. Então, as pessoas chegam ali na arena, lá no Coliseu, e recebem o seu trigo, né, que é o pão, e o circo, que é todo aquele espetáculo dos gladiadores, né, lutando entre eles e matando animais. Então, aquilo ia colocando as massas numa sensação assim, mais de tranquilidade, as massas iam ficando mais controladas. Só que não podemos esquecer que os plebeus também lutaram para ter mais espaço na Assembleia, está bem? Os patrícios diziam assim, ó, esses plebeus, eles são muito dados a jogos de gladiadores, eles só querem saber disso, eles não querem mais nada. Mas é um olhar dos patrícios sobre os plebeus, é um olhar aí de quem está aí na situação, querendo manter a situação. Está bem? Manter a população ocupada, distraída, né, intertida, para que pudesse aí se dirimir mais as tensões sociais e as pressões em cima aí do governo, né? Porque quem está embaixo sempre quer participar das decisões lá de cima. Isso foi lá na Grécia Antiga, isso é hoje também, em Roma, né? Perfeitamente, ainda mais os plebeus, que eram uma classe comerciante, artesã, era uma classe importante ali em Roma. Na tela para vocês, vamos falar agora sobre as formas de governo que Roma conheceu. Então, em seus séculos de existência, a civilização romana conheceu 3 formas de governo. A primeira, monarquia, de 753 antes da Era Comum a 509 antes da Era Comum. Esse período da monarquia, quem escolhiam os reis era o Senado, e o Senado era composto pelos patrícios, que é a grande elite ali do momento. A República ela dura de 509 antes da Era Comum a 27 antes da Era Comum. Então, aí nós temos na República grandes pressões dos plebeus que se revoltam contra os patrícios, e inclusive os plebeus eles conseguem algumas conquistas. Por exemplo, eles conseguem cargos, né, um cargo público, eles conseguem participar da tribuna da plebe, onde eles podem criar leis e vetar leis. Tem também a lei das 12 tábuas, isso nós falamos na aula anterior. As leis elas ainda não eram escritas, então ficava muito mais fácil para que um patrício enrolasse um plebeu, porque as leis eram faladas. Quando os plebeus eles entram ali na Assembleia, eles conseguem essa lei, que é a lei das 12 tábuas, que inclusive é a partir dessa lei que nós temos aí o direito romano, né? A lei das 12 tábuas, ela influencia toda a cultura ocidental, o direito e sobre as questões sociais. Então, quando as leis passam a ser escritas na lei das 12 tábuas, os plebeus começam a ter mais segurança e conforto ali para administrar a sua economia, o seu comércio. As leis ficam mais justas, né? Os plebeus eles começam a ter ali em mãos a lei escrita. Isso favorece muito os plebeus. Outra conquista foi a lei da Canuleia, que permitia que plebeus e patrícios se casassem, porque até então não era permitido. Aí são as conquistas dos plebeus. E Roma ele começa um pensamento expansionista. Essa cidade está crescendo muito, a população está aumentando e agora Roma ela precisa expandir os seus territórios. Vou colocar na tela para vocês. Nós temos o Império, que é de 27 antes da Era Comum a 476 depois da Era Comum. Então, o período do Império, nós ainda não nos aprofundamos, mas no próximo bimestre falaremos mais sobre o Império, está bem? Nesse bimestre, a habilidade ela pede para que nós caracterizamos a formação do Império Romano a partir da monarquia e da república. Então, vamos lá. Nós falamos sobre a monarquia, que quem escolhia os reis eram os senadores. Quem eram os senadores? Os patrícios.
E quem são os patrícios? Os patrícios são aqueles lá do começo da história das sociedades gentílicas, né, daqueles povos gentílicos que tinham os paters, que esse pai ele dominava ali um pedaço de terra e as pessoas que estavam próximas a ele tinham mais benefícios, esses eram os patrícios. E aí nós fomos para a república. Na república, por que nós mudamos de monarquia para a república? Porque na monarquia, alguns reis queriam diminuir o poder dos patrícios, do Senado. O Senado não admitiu, afinal de contas, quem mandava nas terras ali eram os patrícios. Então, o Senado derruba a monarquia. Na República, quem que tem mais poder? O Senado. Porque não foi o Senado que derrubou a monarquia, então na República são eles que têm mais poder. Vou colocar na tela para vocês uma fonte, a monarquia. Então vamos lá, retomando. Os reis que governavam a cidade eram escolhidos pelos senadores, chefes de famílias aristocráticas. Os reis não tinham autonomia na tomada de decisões, que dependiam da aprovação do Senado. Essa imagem que vocês estão vendo é Tarquínio, o Soberbo, último rei de Roma, que, em razão de querer reduzir a importância do Senado na vida política romana, acabou sendo expulso da cidade e assassinado. Então, Tarquínio ele foi o último rei da monarquia romana e ele é deposto do seu cargo de rei porque ele quis diminuir a importância do Senado. E quem participava do Senado? Os patrícios, que eram os donos de todas as terras. Aí nós temos um período da República. Na tela vocês estão vendo um busto associado a Lúcio Júnior Bruto, que liderou a revolta contra o último rei de Roma, lá o Tarquínio. E ao lado vocês estão vendo Cícero, na cantilha, um afresco que representa o Senado romano, reunido na Cúria Hostília, é o Conselho de Notáveis, a Assembleia rigidamente hierarquizada. Então, acaba o período da monarquia, começa a república. Por que acabou a monarquia? Porque os reis queriam diminuir o poder do Senado. Quem é o Senado? Os patrícios, que é a grande elite de Roma. Começa o Império, aliás, começa a República Romana, e nós temos um período de república. Quem domina na república? Qual é a instância de poder maior na república? O Senado, que era composto aí pelos patrícios. E na república nós temos a magistratura e a assembleia. A magistratura era uma série de serviços, né, como censo, organização política e econômica. E para fazer parte da magistratura, você também tinha que ser parte ali da elite. E a assembleia? A assembleia é a que votava quem seriam os magistrados. Mais uma tela para vocês. Quando termina a República, nós temos aí o Império de Otávio Augustus. Professor, pode ler, por gentileza? Otávio Augustus, fundador do Império Romano e seu primeiro imperador, governando de 27 antes da Era Comum até sua morte em 14 depois da Era Comum. Nascido Caio Otávio, pertenceu a um rico e antigo ramo equestre da família plebeia dos Otávios. Depois do assassinato de seu tio-avô, Júlio César, em 44 antes da Era Comum, o testamento de César nomeou Otávio como seu filho adotivo e herdeiro. Com Marco Antônio e Lépido, formou o segundo triunvirato e derrotou os assassinos de César, que foi morto lá no Senado. Muito bem. Então, no final da República, nós temos aí o exército bastante fortalecido, o exército romano é muito forte, e Júlio César, ele começa uma campanha que é o primeiro triunvirato, mas não se preocupem sobre o primeiro triunvirato, que nós vamos falar aí no próximo bimestre. Júlio César, ele é morto dentro do Senado, e nós começamos o período aí do primeiro Império Romano com Otávio Augustus, mas aí é um assunto para o próximo bimestre. Vou colocar para vocês na tela a atividade complementar, tá bem? Ó, avaliação da aula, desculpem. Quais as 3 formas de governo que existiram em Roma no período clássico? Isso nós falamos bastante hoje. Então, anotem e respondam no caderno, está bem? Atividade complementar. Vocês podem tirar um print dessa tela. Em seu caderno e com o apoio do seu professor, elabore uma história em quadrinhos sobre a origem lendária de Roma. Lembra lá, Rômulo e Remo? Então, vou deixar essa atividade para vocês. Inclusive, vocês podem subir a hashtag EuNoCMSP
Nós vamos adorar ver as histórias em quadrinhos de vocês. Por hoje é Legal. só, espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida, entre em contato com os professores. Muito obrigada, professor. Algum recado? Olha, legal, gostei da atividade aí sobre criar uma história em quadrinhos. Bem legal, nós queremos ver as histórias de vocês. E estudem, garotada, estudem que o caminho da vitória está no conhecimento. Até a próxima aula.